Programa Palavra Viva. Oferecimento Pirâmide Materiais para Construção. Livraria Evangélica Monte Sinai. Pisão, pisos e revestimentos. Euromotos. Posto Machadão e deputado Cirone Deiró. Olá, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele me dá nesta manhã de poder estar abençoando a tua vida. Eu sempre digo que eu sou um homem muito privilegiado por Deus. Privilegiado por quê? Primeiro pelas amizades que eu tenho, pelos relacionamentos que eu tenho, pela a família que o Senhor me deu, pela igreja que o Senhor me deu a honra de poder pastorear, né? E também pela sua vida. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de poder estar entrando no teu lar, de poder estar abençoando a tua vida. Você que me acompanha pela TV Meridional, muito obrigado. Você que me acompanha pelo RO Play, TV Web, muito obrigado. Você que me acompanha pelo YouTube, muito obrigado. Você também que está me acompanhando agora pelas redes sociais, pelo Facebook, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Eu já quero aproveitar e desafiar você já compartilhar tudo aquilo que nós vamos nesta manhã levar da parte de Deus para a tua vida. Fica à vontade para compartilhar com teus amigos, fica à vontade para mandar uma mensagem para o teu amigo e dizer, olha, tá passando um programa agora na TV Meridional, na Bandeirante, TV local, muito bacana, muito legal, eu desafio você a assistir, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. E eu sempre menciono, sempre digo que sozinho nós não somos nada e também não conseguimos chegar a lugar algum. Por isso, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer também a você que é o meu colaborador. Você que é o mantenedor da obra do Senhor. Muito obrigado. A irmã Eronice, da Monte Sinai. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe sua vida, tá bom? Eu louvo a Deus pela tua vida. Meu amigo Enivaldo, da Pirâmide Materiais de Construção. Enivaldo, muito obrigado por essa parceria, muito obrigado por ser essa pessoa que você é. João, da Pisão Materiais de Construção. João, muito obrigado, tá? Muito obrigado por essa parceria. Sabe que você é uma das ferramentas que Deus está usando nessa cidade para abençoar vidas. Euromotos, pastor Aguinaldo, Lucas, Deus abençoe a vida de vocês. Se a sua moto estiver precisando aí de um check-up, leve lá no meu amigo Aguinaldo da Euromotos, que eu tenho certeza que a sua moto vai receber aquele trato especial, tá bom? Eleandro, do Posto Machadão. Eleandro, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, tá? Parabéns pelo seu novo empreendimento lá no Riozinho. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus, tá? E meu amigo, o deputado Cirone Deiró. Parabéns, Cirone, pelo trabalho que você tem feito nesse estado. Parabéns pela forma que você tem conduzido situações aí. Eu tenho te acompanhado pelas redes sociais, também pessoalmente, porque você é meu amigo. Parabéns, tá? Deus abençoe a sua vida, Cirone. Queridos, eu tenho algo de Deus para a tua vida. Durante a semana o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Por isso eu quero desafiar você a não sair de frente desse televisor por nada mesmo. Fique conectado aqui na TV Bandeirante. Você que está aí me acompanhando pela RO Play, TV Web, continue ligadinho conosco aí. Você que está aí nas redes sociais, mais uma vez eu quero desafiar você a compartilhar essa palavra. Compartilhe o mais rápido possível porque ainda dá tempo. Você que está aí no YouTube, dá uma curtida lá, curte aí. Tá bom? Deus abençoe. Eu vou, mas eu já volto rapidinho com a palavra de Deus para a tua vida. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo.
No mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração. E na promoção, jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista e a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Olá, bom dia. Falei para você que era muito rápido? Já voltei. Lembra aquele pedido que eu fiz para você compartilhar essa palavra? Chegou o momento. Lembra aquele pedido que eu fiz para você mandar mensagem para seus amigos, para dizer, olha, tá tendo um programa bacana agora, a Palavra Viva tá agora sendo transmitida na TV Bandeirante, TV local. Manda mensagem para seus amigos, você que vai me acompanhar pelo YouTube, curte, vai lá, compartilha essa palavra, curte essa palavra, tá? Você que está conectado comigo aí na RO Play, TV Web, venha comigo. Deus vai falar com você tremendamente, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Evangelho de Marcos, capítulo número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 12. Se você quiser me acompanhar aí na sua casa, vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Diz bem assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram-se parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim. No íntimo perguntou-lhes: por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e ande? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Olha que interessante esse texto aqui. Esse texto diz que Jesus ele se encontrava na sua casa, em Cafarnaum. Talvez por um momento Jesus estava morando naquela residência. E começaram agora a chegar algumas pessoas na casa de Jesus. E foi chegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. A Bíblia não diz a quantidade de pessoas que estavam naquela casa. Mas a Bíblia vem afirmar que existiam muitas pessoas que tinham adentrado naquele lar. E tantas pessoas estavam ali. E no meio dessas pessoas, a Bíblia diz que havia um homem que era paralítico. E esse homem agora ele recebe a ajuda de mais 4 amigos para chegar até Jesus com a intenção no coração de receber a cura da sua paralisia. Mas a Bíblia também vem afirmar que esse homem ele foi impedido de alguma maneira de chegar próximo a Jesus, justamente porque nessa casa havia muitas pessoas, principalmente na porta. Por mais que eles tentassem, talvez eles faltaram com educação com um, talvez empurraram o outro, talvez de alguma maneira tentaram forçar a entrada daquele paralítico, mas eles não conseguiram colocar aquele paralítico casa dentro. Diga-se, por sinal, que na cultura da época, as casas elas tinham um costume de ter uma única porta. Não é como as casas de hoje, que algumas vezes tem 2, 3, 4 portas. Não, naquela época, a grande maioria dos lares tinha apenas uma porta de entrada e também seria a porta de saída. E esses homens então encontram dificuldade em entrar com aquele paralítico, em colocar aquele paralítico para dentro daquele ambiente onde Jesus está inserido. E nesta manhã eu quero falar com você justamente sobre isso. Eu quero tratar com você, ou abordar esse assunto com você justamente sobre eu quero, em cima desse texto, trazer para você algumas personalidades ou alguns tipos de pessoas. Pessoas que na sua grande maioria das vezes estão inseridas em nosso meio, inseridas na sociedade onde nós vivemos, inserida em nossas comunidades, inserida em nossas igrejas, pessoas que algumas vezes estão até mesmo inseridas em nossas famílias. E eu quero aqui trazer com você, eu quero repartir essa palavra aqui em 2 partes, eu quero falar sobre isso nesse final de semana.
Eu quero no próximo final de semana também tratar esse assunto contigo. Quero continuar falando sobre esse assunto. Porque são pessoas que estão em nosso meio. E talvez você vai se encontrar nessa palavra. Ou talvez você vai conhecer alguém que se encontra nessa palavra. E se você conhecer alguém que se encontra nessa palavra, eu quero desafiar você a não perseguir essa pessoa, a não maldizer essa pessoa. Eu quero desafiar você a orar por essa pessoa. Porque você se lembra qual é o objetivo desse programa? O objetivo desse programa é abençoar vidas. O objetivo único e principal deste programa é abençoar pessoas. Então que essa palavra venha servir de alerta para a tua vida. Que essa palavra venha servir para você de um divisor de águas. Para que depois que você compreenda, você também possa frutificar abençoando vidas. Porque esse é o nosso principal objetivo, uma vez como programa Palavra Viva. Abençoar vidas, abençoar pessoas. E uma das primeiras pessoas que eu consigo encontrar nessa casa está no versículo de número 2 que diz: muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciavam a palavra. A Bíblia diz que existia pessoas na porta. E o primeiro perfil de pessoas que eu vejo aqui são os indecisos. Uma pessoa que está na porta, você não sabe se ela está dentro ou se ela está fora. Uma pessoa que ela está na porta é aquela pessoa que ainda não se posicionou naquilo que quer e deseja para a vida. É aquela pessoa que você nunca pode contar com ela. Porque você nunca sabe de que partido de fato ela faz parte. Ela está na porta. E normalmente quem está na porta não ajuda. Normalmente quem está na porta atrapalha. Porque a porta é um lugar de passagem. A porta é um lugar de transporte. A porta é um lugar onde as pessoas precisam passar. E esse paralítico encontrou dificuldade para chegar até Jesus. Justamente porque a Bíblia vem dizer que existia muitas pessoas que estavam à beira da porta, estavam na porta. Quem é você? Você é aquele que na sociedade onde você está, você é aquele que já tomou um posicionamento, tomou uma atitude? Ou você talvez é daqueles que fica à porta, impedindo algo de acontecer na vida dos outros, na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor? Eu costumo dizer na comunidade onde eu pastoreio, na SEMA, Comunidade Evangélica Ministério Ágape, os irmãos que servem a Cristo comigo naquela comunidade, eu costumo dizer para eles que aqueles que estão na porta, dificilmente nós podemos contar com ele. Porque ainda não foram pessoas que tomaram uma decisão. Foram pessoas que ainda estão com dúvidas. Foram pessoas ainda que não tiveram a ousadia ou o posicionamento de tomar uma decisão em Cristo. São pessoas que estão cheias de dúvidas. Deixa eu te falar algo. Talvez não chegou o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Talvez não chegou exatamente o momento de você se posicionar em Deus e colocar a tua fé em ação. Sair desse ambiente da porta. Porque talvez você pense que você está ajudando, mas na verdade você está atrapalhando. Aqueles homens, quando eles estavam na porta, eles estavam de alguma forma impedindo aquele paralítico de ser abençoado. Deixa eu te fazer uma pergunta e você tem resposta para essa pergunta. Você é bênção na vida das pessoas ou você é maldição na vida das pessoas? Aqueles que estão na porta, algumas vezes eles são bênção, outras vezes eles são maldição. Porque você nunca sabe que lado ele está. Você nunca sabe que partido ele tomou. Você nunca sabe se de fato ele decidiu ou não. As pessoas podem contar com você. Você é daquele tipo de pessoas que pode dizer para você, olha, pode contar comigo porque der e vier? Ou você é daquele tipo de pessoas que para contar com você somente quando as coisas estão bem? Ou quando as coisas estão mal? Ou quando entra uma crise, você é daquele tipo de pessoa que abandona o barco? Sabe, queridos, nós temos chegado a um tempo de decisão. Nós precisamos nos posicionar em Deus e tomarmos partido para que de lado de fato nós estamos. A quem de fato nós temos servido. Jesus diz que não há como servir a dois senhores. Ou você servirá a um e agradará a ele, ou você servirá a outro e agradará a outro. Tem pessoas que elas estão em cima do muro. Elas não sabem, hoje elas estão servindo a Deus, mas amanhã está servindo as trevas. Hoje ela está na igreja, levantando as mãos e dando glória a Deus e aleluia, servindo ao Senhor, mas amanhã ela está nos bares da vida. Não tomou ainda uma decisão em Cristo, não se posicionou ainda em Cristo. E deixa eu falar algo para ti. Esta é uma manhã de decisão na sua vida. Porque quem está na porta
nunca sabe o que quer. Hoje quer a luz, mas amanhã quer as trevas. Hoje tem motivos para estar sorrindo, mas na primeira dificuldade que vem amanhã, já quer abandonar tudo. Sabe aquele negócio de querer jogar tudo por alto? Tem pessoas que elas agem dessa forma. E quem é você? Mas nessa manhã eu convido você, venha para a luz. Nessa manhã eu convido você, saia da porta, entra. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e ceiarei contigo. Existe uma porta aberta. Entre por essa porta. Porque um dia essa porta pode se fechar e você não tem mais a possibilidade ou oportunidade de adentrar essa porta. É por isso que nesta manhã eu faço um convite especial a você. Tome uma decisão em Cristo Jesus de se posicionar nele, mesmo que algumas vezes as circunstâncias sejam negativas, mesmo que algumas vezes seja desfavorável, mesmo que algumas vezes seja complicado, mas se posicione em Deus, se posicione em Cristo, saia da porta, é tempo de adentrar, porque muitas pessoas querem passar por essa porta. E você não pode ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas, não. Você é aquele que é canal de bênção na vida das pessoas. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Ele tem um plano na tua vida. Mas para isso acontecer, é necessário um posicionamento da sua parte. Então, por favor, não seja você aquele que vai ficar na porta. Seja você aquele que nesta manhã decide tomar um posicionamento em Cristo Jesus e adentrar na porta. Eu estou muito feliz. Estou feliz porque este programa tem abençoado vidas, tem abençoado pessoas. Esse final de semana eu estava na comunidade onde eu pastoreio e chegou uma família que veio do Riozinho. E eles falaram, pastor, nós ouvimos a tua palavra, assistimos o programa, ouvimos a palavra e viemos aqui visitar essa comunidade, viemos aqui visitar essa igreja. E estamos saindo daqui abençoados, pastor. São pessoas que estão decidindo sair da porta e tomar um posicionamento em Cristo. Não há situação que ele não possa mudar. Não há história que ele não possa mudar. Mas para ele mudar a sua história, para ele mudar as circunstâncias da sua vida, é necessário, nesta manhã, você tomar um posicionamento nele. Saia da porta. Entre. Porque algumas vezes no ambiente onde você está, nessa porta, você pode atrapalhar muitas pessoas de adentrar. A Bíblia diz que o paralítico não conseguia entrar. Por mais que tentaram, por mais que se esforçaram, não conseguiram entrar com aquele homem. Porque existia pessoas na porta. E o versículo 3 diz bem assim, então chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem pessoas que carregam e tem pessoas que precisam ser carregadas. Tem momentos na vida que você vai ter que carregar alguém. Mas tem momentos na vida que você precisa ser carregado. Talvez essa fase que você está vivendo da sua vida é justamente uma fase que você está sendo carregado. Que pelas suas próprias forças você não tem mais condições ou capacidade de andar. Só Deus e você sabe como estão as suas forças, as suas dificuldades, as lutas. Deixa eu te falar algo para você. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por lutas. A Bíblia diz que em um dado momento, Jesus precisou da ajuda para carregar a cruz. Sim, a Bíblia diz que um certo sirineu, ele ajuda Jesus a carregar a cruz, em um momento de aflição, dificuldade. Aquele homem surge em uma oportunidade, ou naquele momento de dificuldade na vida de Jesus, e ajuda Cristo a carregar a cruz. Sabe o que é errado? O errado não é você querer ser carregado. O errado é você nunca querer carregar alguém. O errado, ou todo tempo, você querer apenas escorar. Mas quando preciso de você, nunca pode contar com você. Porque na nossa vida, as coisas nem sempre estão bem. Na nossa vida, as coisas nem sempre estão 100%. Na nossa vida, algumas vezes, nós passamos por crises, por dificuldades, por problemas. E esse é o momento no qual os amigos nos carregam. Esse é o momento no qual o nosso pastor nos ajuda a nos carregar. Esse é o momento no qual Deus nos pega no colo e nos carrega. Sim, tem fases da vida, tem momentos da vida que nós precisamos ser carregados. Como você acha que uma mãe consegue superar a perca de um filho? Se não for Deus que ajudar ela a carregá-la naquele momento, aquela fase tão difícil. Como você acha que uma mãe consegue superar isso se não for Deus dando força, dando capacidade, em alguns momentos carregando no colo? São momentos que Deus nos carrega, porque pelas nossas próprias forças, nós não temos forças para vencer algumas crises, algumas dificuldades. Porque algumas vezes, se for somente por nós vamos afundar. Se Deus não agir em certas ocasiões em nossas vidas, usando pessoas,
nós não vamos conseguir vencer. A Bíblia diz aqui que havia um homem sendo carregado por 4. Aquele paralítico estava sendo carregado por mais 4 homens. Talvez nesse momento você se encontre justamente sendo carregado por alguém. Talvez essa palavra venha de encontro à sua vida para dizer, olha, Deus está te carregando. Conta-se uma história, talvez você já até ouviu essa história, muito bonita, eu gosto muito dela, estou sempre repetindo ela, dos passos na areia. Conta-se a história de uma jovem que quando ela entra em dificuldade, a vida dela estava muito boa, era uma alegria, uma felicidade. Mas chega um momento que a vida dela entra em crise. E quando a vida dela entra em crise, ela começa a olhar para a areia e ela começa a fazer uma análise da vida dela. E ela começa a observar que enquanto a vida dela estava muito bem, quando tudo estava muito tranquilo, quando tudo estava perfeito na vida dela, quando ela estava muito feliz, ela começa a observar que na areia existia 4 marcas de passos, de pés. Mas quando ela entrou em crise, quando ela entrou em dificuldade, quando ela precisou ser carregada, ela percebeu que ali agora havia apenas 2 marcas de pés na areia da praia. E ela então vai falar com Deus, fala, Deus, eu não entendo o Senhor. Quando tudo estava bem, o Senhor estava ao meu lado, porque eu percebo que havia 4 marcas de pés na praia, na areia. Quando tudo estava muito bem, o Senhor estava andando comigo, mas quando eu entrei em crise, quando eu entrei em dificuldade, eu percebi que existia apenas 2 marcas de pés na areia. Onde o Senhor estava naquele momento? Ela pergunta para Deus. O que o Senhor estava fazendo naquele momento? Porque o Senhor me abandonou naquele tempo de crise. Aí o Senhor olha para ela e fala, não, minha filha, você não entendeu. Naquele tempo de crise, sozinha você não ia conseguir. Naquele tempo de crise você não ia conseguir andar sozinho. Naquele tempo de dificuldade você não percebeu. Mas aquelas marcas de pés que estavam na areia eram minhas, porque eu estava carregando você no meu colo. Naquele momento você, minha filha, estava no meu colo, porque pela sua capacidade você não tinha capacidade de andar. Então naquele momento eu carreguei você no meu colo. Quantas vezes Deus nos carrega no colo? Porque nós não temos capacidade de andar. Esse paralítico, se não fosse os 4 amigos, ele nunca teria conseguido chegar até Jesus. Com quantas pessoas você pode contar? E deixa eu te perguntar, quantas pessoas podem contar com você? Talvez você se encontre justamente em meio à sua vida precisando tomar uma decisão. A primeira decisão, sai da porta. E a segunda decisão, tem momentos que nós vamos precisar ser carregados. Mas tem momentos que nós iremos carregar. Você está carregando alguém? Continue. Deus vai te honrar. Mas pastor, eu só carrego. Glória a Deus, porque você só carrega. Eu carrego um monte de gente. Eu carrego pessoas em oração. Eu carrego pessoas em jejum. Eu carrego pessoas em comprometimento, em amizade, em abraço. Todos os dias eu carrego pessoas. E sabe o que me torna feliz? É justamente o fator que me leva a entender que eu sou importante na vida das pessoas. Isso me motiva cada vez a fazer o melhor. Isso me motiva cada vez a querer fazer mais para Deus. A saber que tem pessoas que a minha vida é importante para elas. E são pessoas que eu tenho prazer em carregar. Mas tem muitas pessoas que me carregam no joelho. Conta a história de um pastor. E um pastor que chega no céu. Quando ele chega no céu, ele se depara com a irmãzinha que congregava com ele. Aquela irmã era a líder da intercessão da igreja. E ele então passa perto daquela irmã e ele observa que aquela irmã está com uma coroa grande na cabeça, maior do que a coroa dele. E ele meio que fica inconformado no céu. E ele vai então falar com o anjo, fala, ô anjo, eu não estou entendendo. Eu pastoreei aquela senhorinha, eu era o líder dela. Mas agora quando eu chego aqui no céu, eu percebo que a coroa que ela está usando na cabeça é muito maior do que a minha coroa. Eu percebo que ao se comparar a minha coroa com a coroa dela, a minha é menor. Eu não consigo entender, porque eu era pastor de 10.000 pessoas na terra. O lógico seria a minha coroa ser maior do que a dela. O anjo olha para aquele pastor e dá um sorriso e fala, é verdade, é assim que você tem que pensar mesmo. Mas deixa eu falar algo para você. Você só foi bênção na vida de 10.000 pessoas. Você só pastoreou 10.000 pessoas. E você só não caiu nesse tempo. Sabe por que Satanás não te derrubou? Porque todas as madrugadas, essa senhora te carregava no joelho. Essa senhora orava e jejuava pela sua vida. É justamente por isso que você conseguia pastorear 10.000 pessoas. Deixa eu falar algo para ti.
Nesse momento tem pessoas carregando você e você nem sabe disso, sabia disso? Tem pessoas orando pela sua vida e você nem sabe disso. Tem pessoas jejuando pela sua vida e você nem sabe disso. Por isso não reclame da vida. Se você está vivo até agora, se você ainda está aí, ouvindo essa palavra, assistindo essa palavra, é porque Deus é contigo. Mais uma vez eu quero te desafiar. Venha nos fazer uma visita. Venha conhecer a comunidade evangélica Ministério Ágape. Fica na Avenida São Paulo, próximo ao Ministério Público. Entre em contato conosco, nos manda uma mensagem. Pastor, olha, Deus falou comigo. Pastor, eu preciso de oração. Pastor, nós queremos uma visita. Entre em contato conosco pelo telefone 9213-9599. Teremos o maior prazer em te atender. Teremos o maior prazer em orar pela sua vida e te abençoar. E de alguma forma ajudar você a superar esses problemas que talvez você está vivendo. Eu não sei qual é a sua crise, não sei qual é a sua dificuldade, mas nós queremos ser canal de Deus na sua vida. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês o versículo 4 que diz: impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram-se parte da cobertura da casa, abrindo a passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Sabe qual é a terceira qualidade de pessoas que eu consigo ver aqui nesse texto? Aqueles que não se conformam com a situação. Não se conformar com a situação é algumas vezes arregaçar as mangas da camisa e ir à luta e batalhar. Ah, eu estou caído. Se levante. A Bíblia diz que o justo cairá por 7 vezes. Pode até cair por 7 vezes. Mas Deus cada vez o levantará com mais força. Ah, pastor, o que eu fiz foi errado. Não. Não há lugar onde o amor de Deus não possa te alcançar. Não há lugar da onde o amor de Deus não possa te arrancar. Deus te ama da forma que você é. Deus ama o pecador. Eu sou um pecador. Deus nos ama. Ele não ama o nosso pecado, não. O nosso pecado aborrece Ele. O nosso pecado entristece Ele. Mas Ele me ama, Ele te ama. E o amor de Deus nos alcança onde nós estamos. Agora, por amor de Deus nos alcançar, mais uma vez eu volto a afirmar, é aquela palavra que diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você entrar, entrarei e cearei contigo. O Espírito Santo de Deus está batendo na porta do seu coração. Não se conforme com a situação que o seu casamento está, lute pelo seu casamento. Não se conforme com seus filhos nas drogas, não, lute pelos seus filhos. E para finalizar, eu quero contar mais uma história aqui. Conta a história de uma mulher que tinha um filho. E essa mulher, muito crente, servia ao Senhor fielmente a Deus. E o filho dela tinha uma promessa de ser um grande pregador do Evangelho, da palavra do Senhor. Mas volta e meia aquele filho bebia, saía de casa, apanhava na rua, algumas vezes dormia na rua, era alcoólatra. E alguém chegava em casa, a vizinha chegava e falava para aquela mulher: olha, o teu filho, aquele sem vergonha, aquele descarado, aquele filho que só faz vergonha para você, está lá na esquina caído e os cachorros estão lambendo ele lá. E aquela mãe falava: eu vou lá buscar aquele menino porque aquele menino é um grande pregador do Evangelho. Eu vou lá buscar ele porque aquele homem é um grande pai de família. E aquela mãe ia lá, buscava aquele filho, chegava em casa, dava um banho naquele filho, dava um prato de comida para ele, falava: meu filho, dorme com Deus, porque Deus vai usar você tremendamente ainda para mudar a história e vida de pessoas. Muitos anos se passaram. Muitas pessoas tentaram fazer aquela mãe parar, mas ela persistiu, até que um dia o filho dela se tornou aquilo que ela tanto profetizou na vida dele. Não aceite a derrota na sua casa. Não aceite a derrota na sua família, não. Faça um compromisso com Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. A palavra diz que Deus honra aqueles que honram Ele. Sabe qual é o segredo da vitória? Honre a Deus, que Deus vai te honrar. Deus pode mudar a sua história de vida. Não se conforma com essa situação. Não se conforme com essa situação. E Deus vai continuar te abençoando. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no teu coração. Que essa palavra possa ser um divisor de águas na tua vida. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido. Venha nos fazer uma visita. Tá bom? Deus te abençoe. Eu vou, mas eu já volto. Rapidinho, estou com um homem de Deus aqui, um amigo meu, um cara extraordinário, uma entrevista muito bacana, um bate-papo muito legal, e você é meu convidado. Não saia daí não, fique comigo, tá bom? Deus te abençoe.
Programa Palavra Viva. Apoio, deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. No mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração. E na promoção, jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista. E a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Olá, bom dia. Não falei pra você que eu voltava rapidinho? Foi o tempo de você tomar uma água e nós já retornamos aqui. Eu te fiz uma promessa, você se lembra? Eu prometi pra você que eu voltaria com um camarada especial demais, amigo meu. E eu já prometi pra vocês por várias vezes que as pessoas que vierem neste programa são pessoas que são referências na minha vida, são pessoas que são importantes pra mim. E são pessoas que têm o meu respeito e a minha admiração. E hoje está comigo aqui meu amigo Nivaldo Bussola. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por se fazer presente aqui. Acompanho o seu dia a dia algumas vezes. Sei que você é um homem muito atarefado pelas suas responsabilidades. Então, para você tirar um tempo para poder estar comigo aqui nessa manhã de sábado, eu sei que você teve que abrir mão de algo. Muito obrigado por atender o meu convite. Muito obrigado por se fazer presente aqui. Tá bom? Fica à vontade. Obrigado, Zenaldo. Nivaldo, eu olho para você e a sua história me inspira. Apesar de conhecer parte da sua história, ela me inspira, né? E eu sei que todos nós temos uma história, mas tem muitas pessoas que não conhecem a sua história. Como foi a sua infância? A minha infância foi bem tranquila, né? Tenho minha família, uma família assim, apesar de ser uma família de italiano, né? Italiano é aquelas pessoas, né, duras, assim. Eu falo assim que são até bairristas, são aqueles, mas meu pai é uma pessoa assim de um caráter muito grande, e tudo nas nossas vidas vai muito daquela formação que a gente teve, né, dos 2 aos 12 anos. E eu passei por uma infância muito tranquila. Não é uma família de posses materiais, mas é uma família que tem a maior posse do mundo, que chama-se amor, né? Então eu nasci dentro desse contexto do amor e tudo. E meu pai sempre me ensinando a ser uma pessoa muito otimista, né? Pensamento positivo. E desde pequeno eu aprendi a ser muito positivo e ter sempre olhando para o futuro. Que bacana. E assim começou a minha vida, né? Na roça, começamos na roça. Na roça. Eu sou um cara que, se você perguntar hoje de lavoura, e poucas coisas da lavoura que eu não conheço, né? Que eu comecei a trabalhar. Na nossa época trabalhava muito cedo, né? Era. Muito pequenininho. A sua época é diferente da minha época, tá? Não faz nossa época, não. Deixa eu te falar. Vocês são quantos irmãos? Eu sou em 2 irmãos só, né? Italiano, nós éramos em 3, né? Italiano normalmente faz muito filho, seu pai faz. Meu pai é 12 irmãos, né? Só pra você ter uma ideia. Agora aí diminuiu, né? E aí a gente tem algum caso aí também, já que tem gente querendo aumentar de novo, voltar essa quantidade, né? Mas nós éramos em 3 irmãos, né? E como eu também combinei com meu pai, eu tenho 3 filhos, né? O Elivaldo hoje é um homem realizado? Eu sou, graças a Deus, muito realizado, até porque em todas as áreas da minha vida, né? Porque eu costumo dizer que a abundância ela está nas áreas das nossas vidas.
eu trabalho em tudo, né? Tem gente que acha que a abundância é ter bem materiais, Posses, é ser posses, né? Eu já vejo diferente, né? Abundância para mim é eu ter todas as áreas da minha vida completa, principalmente do espiritual até o emocional. Quantos anos que o Nivaldo tem hoje? Eu já tenho 60 anos, só para você ter uma ideia, né? Hoje já tenho Parabéns. Ah, maravilha. Eu sei que todos os dias, 5 horas da manhã, você tem umas práticas aí nas academias, umas esteiras. Se você hoje quer ter qualidade de vida, você precisa exatamente isso, né? Pagar o preço, sair da Zona de conforto. Da zona de conforto e pagar o preço, e isso é qualidade de vida. Você não tem, hoje nós não somos mais meninos e nós sabemos o que nós precisamos fazer. E eu falo sempre para alguns amigos meus o seguinte: você tem que começar a viver os seus 80 anos ou 90 anos, se Deus o permitir, você tem que começar a viver lá com os seus 30 anos, 40 anos. Você já tem que começar a viver. É verdade. Porque quando você chega lá, você já está tranquilo. Mais né? fácil, né? Quais são as formações do Nivaldo hoje? O primeiro curso que na realidade eu fiz, foi contabilidade, né? Eu sou formado em contabilidade e depois eu acabei entrando numa faculdade também de Direito, mas eu parei no meio. Quando eu vim para Rondônia, eu tranquei minha matrícula, mas depois eu fiz uma outra faculdade de Teologia, depois eu fiz um mestrado em Teologia. E aí depois eu fiz formação em coach, e aí fiz vários cursos de coach. Legal. Já venho aí há uns 5, 6 anos que eu venho aí fazendo vários cursos, né? E agora já estou começando praticamente mais uma pós-graduação aí, em uma MBA em gestão comercial. Que bacana, não para, que né? legal. É por isso que você me inspira. Nivaldo, por falar em coach, é justamente por isso que eu fiz o convite para você vir, você tá comigo aqui. Eu quero conversar com você sobre esse assunto. E talvez você que está em casa, é fundamental você acompanhar, porque muito se ouve falar sobre isso, né? O coach ele tem ganhado espaço no mercado, tem crescido cada vez mais, né? E o Nivaldo, eu penso que aqui em Cacó seja uma das pessoas que justamente está preparada para trazer mais luz a esse assunto, para ser um pouco mais claro, para que nós possamos entender. Veja bem, coach é um dos assuntos mais falados no Brasil, no mundo nos últimos anos, certo? Certo. Movimenta mais de 2 bilhões e 300 mil dólares por ano, só para vocês terem noção. Mas afinal de contas, o que é um coach? Na verdade, a palavra coach em si, algumas pessoas não sabem, mas coach quer dizer um treinador. Ela começa da palavra coach, é treinador. A gente fala de coaching, que é exatamente o treinamento, e o coaching, que é o estudante, praticamente, né? Mas o que é o aluno, então, é o coaching. É o coaching. E o coaching é o treinamento, o treinamento, é uma metodologia, é uma coisa. E o coach é exatamente o treinador, é o mestre, seria o treinador, né? Isso começou hoje chama muito de mentoria, certo? Mentoria. E aí você, dentro do coach, você tem as mentorias. Aí você hoje, o coach, vão se especializando em algumas áreas. Por exemplo, eu sou formado em coach de alta performance. Eu atuo em várias áreas dentro do coach, mas tem pessoas que atuam em área específica. Por exemplo, a minha esposa é coach, ela é coach de emagrecimento, e a minha filha, por exemplo, é coach também, só que ela já é coach de autoestima. Ela trabalha mais com mulheres, ela trabalha com pessoas de baixa autoestima, então ela já está se especializando mais nisso aí. Eu já abri um pouco o leque das coisas, eu sou muito apaixonado por estudo, e eu acabei abrindo um pouco. Eu faço coach financeiro, empreendedorismo, e várias áreas dentro do coaching, né? Quem pode ser um coach? Coach é toda aquela pessoa que faz um curso de coach dentro de uma instituição reconhecida, né? Dentro de uma instituição reconhecida, porque o que acontece? Como em todas as coisas vai aparecendo pessoas que já se dizem, mas você não pode falar, nós, quer dizer, isso aí só a lei. Mas as pessoas, é o seguinte, o coach, ele é muito o seguinte, é uma área de ser muito profissionalismo. Por exemplo, eu sou formado por uma instituição reconhecida, que é a Febracis, que é Coach Integral Sistêmico, que nós trabalhamos exatamente, o coach que a gente trabalha é sistêmico, é razão e emoção, né? Então, mas tem outros institutos, mas tem mais aí, são empresas que estão aqui no Brasil há mais de 40 anos. Olha interessante, eu fui estudar sobre esse assunto. Tá lógico que para me conversar com uma cultura dessa, com inteligência dessa, eu preciso estudar, preciso me preparar justamente para fazer as perguntas, né, interessantes. Olha o que eu entendi aqui. Eu posso afirmar que no Brasil estamos vivendo uma epidemia de coach. Tudo bem.
Veja bem, uma vez que em 2012 existiam aproximadamente 7 mil coaches, e em 2015 esse número já ultrapassava 25 mil, tendo um aumento expressivo aí de aproximadamente 300%. Na atualidade, são mais de 73 mil coaches. Posso afirmar que esse crescimento é justamente por pessoas que se denominam coach, mas que não estão preparadas para ser um coach? Porque o número de fato é muito grande, não é? É muito grande, mas o que acontece? Se você for hoje para os Estados Unidos, por exemplo, quando praticamente o coach surgiu da região dos Estados Unidos, lá, por exemplo, é muito difícil um empresário não ter um coach para atender ele. É muito difícil. Quase todos os empresários necessitam de um coach, porque o coach ele não trabalha com aconselhamento. O coach trabalha com metodologia, aonde quando você aplica na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você desenvolve a tua mente e tudo. Aqui no Brasil, quando começou a se despertar isso no Brasil, e a gente fala que tem que tomar muito cuidado, muitas vezes quando alguém chega em você e fala que ele é coach e tudo, a primeira pergunta que tem que fazer, em qual instituição que ele é formado, entendendo? Porque um coach hoje ele tem um diploma, ele tem tudo, em qual instituição, qual a formação que ele fez, porque não é só você chegar, eu sou um coach, mas você se formou em qual instituição. Seja justamente isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Tem pessoas que hoje é atendido por um coach e depois no outro dia ele sai dizendo que ele já é um coach, e na realidade ele não é. Eu tenho aí hoje praticamente, eu venho aí estudando já praticamente 6, 7 anos, e eu sei o quanto que eu estudo, porque é uma coisa muito séria. Mas como o coach também, ele passou quase a ser uma profissão e ela é rentável, muitas pessoas foram se despertando para esse tipo de coisa. Mas você olhar hoje, a maioria dos coaches hoje, eles têm uma formação. É difícil você ver um coach que ele não tem uma formação, que ele não está já dentro do ramo de empresas, ou ele é um psicólogo, ou ele é um psiquiatra, ou ele é um médico. Geralmente essas pessoas têm uma formação já acadêmica. Deixa eu fazer para você uma pergunta aqui particular. Na verdade todas são, mas essa aqui é um pouco mais específica. Você é uma pessoa que você já é extremamente ocupado, tem várias empresas em Cacoal, eu sei que você tem muitos funcionários, né? O que levou você para a área de coach? Uma vez com tanta ocupação que você já tem, com a formação que você já tem, né? O que levou você para essa área? Qual foi o fator positivo que você diz, não, eu vou me aprofundar nessa área? Eu tenho eu no começo andei lendo e eu recebi um convite uma vez. Qual é o fator mais principal de eu ter entrado nessa área, minha esposa também entrada? O que acontece? Eu tenho uma das filhas minha que hoje é coach, ela é um espetáculo, é um amor de pessoa, e ela é a Pamela. Mas a Pamela, nós tivemos um problema com a Pamela aí, praticamente aí de depressão. Depressão quase 10 anos. E o que eu e minha esposa fomos fazer? Fomos buscar muitas coisas pra gente entender o que era aquilo. Porque muitas vezes as famílias, os filhos têm depressão e não entendem o que é. Porque a depressão, ela tem várias formas dela estar no contexto. E nós fomos estudar. E esse curso, quando eu fui fazer, foi o primeiro curso que eu fiz, que há uns 7 anos atrás, que foi com o Dr. Paulo Vieira, que é um dos maiores coaches hoje do Brasil, onde ele tem um curso chamado Inteligência Emocional, que é um dos maiores cursos hoje do mundo, não é nem do Brasil só, mas do mundo. E o que acontece? Ali eu vi algo que eu podia começar a trabalhar naquilo que estava acontecendo na minha casa. E foi aí que nós se encontramos, e foi aí que eu acabei levando a minha filha para esse mundo do coach também. E a minha filha hoje é uma pessoa... Podemos afirmar então que o coach ajudou a sua filha a vencer? Porque ele ajudou, qual forma que ajudou? Quando ela começou a perceber que tudo que nós fazemos e temos está na nossa mente. Está na nossa mente. Se nós colocamos mente positiva, a mente positiva ela transforma nossas vidas. Por exemplo, quando você pega um exemplo, toda vez que alguém lança algum míssil, para você interceptar esse outro míssil, você precisa lançar outro de volta. Sim. É igual nossos pensamentos. Toda vez que eu tenho um pensamento negativo, eu tenho que jogar outro pensamento positivo. E isso é um treinamento. Tem uma metodologia que a gente começa a trabalhar. E isso funciona. Funciona porque, primeiro, nós somos aquilo que pensamos. Nós agimos de acordo com o nosso... Primeiro vem o pensamento, depois vem o sentimento. Então, aquilo que eu sinto é aquilo que eu sempre estou pensando. Então, se aquilo que eu estou pensando não me traz bom sentimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um pensamento positivo, jogar para que meus sentimentos comecem a ficar positivos. E é muito estudo, é neurociência, é física quântica, Eu posso afirmar então que um coach é um bom palestrante de autoajuda?
É mais ou menos isso. O coach é exatamente de alta performance, autoajuda, alta performance, autoestima. A gente não pode dizer, tem muita gente que começa a falar assim, mas um coach, então, ele trata a depressão. Não é essa a função. O coach, ele ajuda quando a gente trabalha com a mente das pessoas, mas uma pessoa depressiva, é claro que ele tem que procurar principalmente um psicólogo ou um psiquiatra, tem que procurar. Tanto que o coach sério, quando ele pega um caso de uma depressão muito profunda, ele indica logo um profissional da área, mas ele vai trabalhar no quê? Vai trabalhar em algo que vai ajudar a autoestima daquela pessoa para que ela, muitas vezes, ela saia dessa depressão. Como que o Enivaldo coach se comporta nos dias maus? Porque eu penso que você tem dias maus, não tem? Todos nós temos os dois lados, até porque nós temos duas naturezas, a boa e a ruim, a mal e a boa. Mas só que eu aprendi a trabalhar com a minha mente. As coisas, tudo que, por exemplo, um empresário de sucesso ou uma pessoa de sucesso, quando você fala assim de erro, por exemplo, assim, uma pessoa de sucesso, ele olha o erro como um aprendizado. Ele olha para a frustração como aprendizado. E tudo que acontece de mim, que não está dentro daquilo que eu esperava e tudo, eu olho o que eu aprendo com isso. Eu começo a olhar para o lado que eu aprendo. Porque eu uso um princípio chamado princípio 10-90. O fato, aquilo que aconteceu, é só o fato. Mas o que eu faço com o fato, que é os 90%. Então o que eu vou fazer? Se você bater um carro na rua hoje é 10%. O que você vai fazer com aquela batida do carro, isso é 90%. Meu casamento é 10%. Mas como eu vivo com a minha esposa, qual é o relacionamento que eu tenho, como eu trabalho o meu relacionamento, isso é 90%. E as pessoas fazem ao contrário. O problema cresce porque elas dão muito ênfase ao problema. Nós fazemos o seguinte, nós damos ênfase à solução. O que eu posso fazer? Não é o que as pessoas podem fazer. O que eu posso fazer para que isso mude? O coach, ele tem exatamente isso. O coach faz pergunta para ele. Não fica fazendo pergunta para as pessoas, eu estou contando essa história. Todas as perguntas têm resposta? Todas as perguntas têm resposta. Quando você faz pergunta para si mesmo? Para si mesmo. Principalmente, a melhor resposta é aquela quando você faz uma pergunta e você não dá a resposta na hora. Você espera. Nós temos hoje uma dinâmica que você, por exemplo, se você hoje você tem um assunto para resolver. Se você fizer 35 perguntas sobre aquele assunto, não importa, você vai escrevendo qualquer pergunta que vier na sua cabeça e não responde. Porque se você fizer a pergunta, você já tem a resposta. Mas se você não responder naquele momento, deixar 2 dias engavetado aquelas perguntas, quando você volta a pegar para responder, você vai ter uma dificuldade muito grande de responder. Porque aí você vai ter que pensar por que você fez aquela pergunta. Agora, na hora, geralmente, nós quando fazemos uma pergunta, nós já temos a resposta. Normalmente sim. Normalmente sim, mas o bom é você não fazer isso. O bom é você fazer a pergunta, dar um tempo, depois você tenta responder ela, você vai ver que há dificuldade. Então nós temos isso, e isso é um aprendizado, isso aí tem que ser aprendizado. Por exemplo, você hoje, eu trabalho muito com a minha mente, tem alguma técnica que eu uso, por exemplo, eu estou num ambiente e eu estou ouvindo vários sons ao mesmo tempo, sim, e eu fico muitas vezes aqui contando o que eu estou ouvindo, quantos sons estou ouvindo. Eu faço isso muitas vezes de manhã, passarinho cantando, alguma coisa fazendo um barulho e tudo, e eu fico percebendo a água do chuveiro caindo, quantos sons Isso aí é o seguinte, é desenvolvimento da nossa mente para ver como que a gente trabalha. Então algumas coisas são técnicas, o coach diz exatamente isso, é uma metodologia que você vai aplicando na sua vida e você vai mudando o seu comportamento. É uma fórmula de avançar a mentalidade? Muito, você precisa, porque nós não usamos quase nada do nosso potencial. As pessoas não sabem o poder que tem. Não sabem o poder que tem. Quando é tão grande que o nosso poder, que quando Jesus fala assim, vocês farão maiores obras do que eu fiz. Você imagina quando Jesus olhou para nós e falou assim, vocês serão muito grandes. Vocês farão maiores obras do que eu fiz. E as pessoas muitas vezes estão fazendo as coisas tão pequenininhas, estão brigando por coisas tão pequenininhas. Por quê? Porque não põe a mente para funcionar. Não não joga as coisas positivas. Não vê as coisas para o lado positivo. Gente, errar, a coisa mais interessante da nossa vida é errar. Porque quando nós erramos, o erro é uma maneira de aprender. Agora, a gente fala assim, mas errar tudo. Não, você só erra muito quando você faz a mesma coisa sempre. Mas quando você muda, você já não Santos Dumont tentando o 14 bis? É. Mas tá aí o Thomas Edison. Thomas Edison, né? E por aí vai. Mas tem muitas coisas que eu fico assim,
a pensar. Nós dois conversamos muito sobre esses assuntos e aí é bacana, eu acabo aprendendo muita coisa, né? E é muito legal. É muito, muito bacana mesmo. Quero aqui, mais uma vez, mencionar aqui a admiração que eu tenho por esse homem. O Nivaldo é alguém que é amigo particular meu, né? Alguém que nós estamos sempre juntos, me ajuda a tomar algumas decisões, né? Uma das empresas deles é uma que é o parceiro aqui desse programa, né? O abençoador aqui desse programa. Esse programa só pode abençoar vocês por causa de vidas, por causa de pessoas que ajudam, né? Pessoas que estão dispostas a abrir mão um pouquinho dos seus recursos financeiros para abençoar pessoas. Eu tenho certeza que este momento está sendo abençoador para a tua vida. Mas, Nivaldo, quando nós somos refém de um sistema, refém do sistema em que sentido, por exemplo? Por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o maior país com taxa de transtorno de ansiedade no mundo e o quinto mais deprimido. Quando eu uso a frase que eu já vi você mencionar, um outro dia, só para você ter noção, estava uma palestra de coach, era coach para pastores, líderes, eu estava naquela palestra e aí o palestrante disse, pega na sua barriga aí. E aí pegaram na barriga e diz, olha, cada um tem a barriga que merece. Depois, eu descobri que um daqueles que estavam ali, que pegou na barriga, depois ele até foi embora e eu fiquei, como se diz, eu filmei o movimento que ele foi embora e tal, fiquei pensando. Depois, um tempo passou, eu descobri que ele tinha uma enfermidade, que era aquela enfermidade que ficou obeso, aquela enfermidade que, se eu não me engano, até o Ronaldo Fenômeno uma vez declarou que tem essa enfermidade, né, que não consegue, não é ansiedade, é algo que ele engorda e tal. E depois que eu descobri aquilo, eu comecei a pensar até onde essa frase ela é construtiva ou ela é destrutiva. Porque às vezes eu vejo as pessoas usando essa fala de forma muito natural, né? Cada um tem a barriga que merece, cada um tem a família que merece, cada um tem um casamento que merece, cada um tem, não sei lá, a saúde que merece, e por aí vai. Mas, como nós vemos aqui, eu penso que em alguns momentos nós somos refém de um sistema, porque nós vivemos em um país no qual a desigualdade ela é imensa, né? Um país no qual a grande maioria são pessoas de classe financeira pobre, né? Vivemos um país onde tem muitas pessoas que ainda passam fome. É difícil acreditar? É difícil acreditar. Mas infelizmente vivemos nesse país. Onde, como nós acabamos de perceber aqui, que é o país que está em primeiro lugar, que o transtorno de ansiedade é o maior do mundo. E o quinto, de o mais deprimido. Ou seja, vivemos em uma época de depressão. Algumas vezes nós não somos refém dessa sociedade, ou de uma escolha de um político, ou desses corruptos que alguma vez governam esse país. Não vou generalizar, porque eu sei que no meio da política tem pessoas honestas, eu penso dessa forma. Mas tem alguns lá que não sei por que estão lá. Mas vamos tirar para um parâmetro. A gente tira muito esse negócio, sabe? Porque o nosso país está assim porque os políticos são isso aqui. Uhum. Se você pegar hoje uma população de 170 milhões de pessoas, quantos políticos tem dentro dos 170 milhões? Vamos colocar aí, bom, né, a nível nacional eu não vou saber, mas vamos por aí que tenha 5 mil ou 10 mil, vamos pôr 10 mil políticos em 170 milhões. Então, se eliminasse esses 10 mil políticos, mudaria o país? Então, você está entendendo como é que é as coisas? Então, o problema não é os políticos, o problema não é ser vítima. O problema é que nós, muitas vezes, colocamos-se refém da sociedade, colocamos-se vítima, nós mesmos se vitimamos e nós queremos que pessoas acompanhamos nós como vítima. Essa frase, na realidade, é um jargão criado pelo Paulo Vieira, mas é o seguinte, quando você está falando assim, ó, cada um tem a vida que merece, você está trabalhando... Essa frase está dentro de um contexto normal, das coisas normais. Você não pode pegar e dizer que uma pessoa que tem uma enfermidade, e eu vou falar para ela que você merece ter essa enfermidade. Agora, se é, por exemplo, uma obesidade, porque ele não... Uma má alimentação, ele não está preocupado com as coisas, e você dizer que ele não merece aquilo, porque o que acontece? A partir da hora que eu acho que eu não mereço, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você, Zenaldo, você tem a vida que merece? Qual é a resposta? Eu queria mais. Então, e o que você está fazendo para ter mais? Lutando, trabalhando todos os dias. Então, você está entendendo? Então, olha como é que é. Você já dizendo que você precisa para ter mais. Então, porque aí você pega a mesma coisa de uma frase. Por exemplo, a frase, o que me trouxe até aqui é o que eu sei. Uhum. Mas
aonde eu quero chegar, para ir mais um passo para frente, eu preciso aprender. Como uma criança, a criança começa assim. Então, se você usa isso aí, cada um tem a vida que merece, você não está falando num contexto de uma coisa que não está sob o seu controle. Nós estamos falando do seu controle. Pô, você está reclamando de ter um mau casamento. O que você está fazendo por esse casamento? Qual é a reação que você está tendo? Entendendo? E as pessoas, muitas vezes, olha só, Zenaldo, nós nascemos e as oportunidades, para mim, existem para todos. Sim. É para todos. Por que uns conseguem alguma coisa e outros não? Aí, qual é a pergunta? O que um está fazendo diferente do outro? A verdade é o seguinte, isso é uma coisa chamada zona de conforto. Não querer pagar o preço. É eu me manter na zona de conforto. Nivaldo, deixa eu falar um negócio para você. Já é provado que a cada 9 bilionários, na verdade, a cada 10 bilionários, 9 são filhos de pessoas que já eram bilionários. Então, houve-se uma sequência naquilo que os pais conquistaram, então houve-se uma sequência, houve uma continuidade, né? Uma continuidade. Não seria demais nós exigirmos de uma pessoa, por exemplo, que ela não teve tanta oportunidade na vida como filho de um milionário teve na vida, e nós dizemos para ela, olha, você está na zona de conforto? Será que nós não seríamos assim um pouco imparcial? Porque eu aprendi isso, e se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu aprendi que para ganhar dinheiro você precisa ter o dinheiro. Porque sem dinheiro é muito difícil ganhar dinheiro. Você pode ter a pensamento de fazer, eu sei como construir o carro do ano. Mas para mim construir esse carro do ano, eu vou ter que ter alguém que acredite no meu projeto, ou eu vou ter que ter dinheiro para financiar o projeto. E por aí se vai. Por exemplo, eu sempre tive vontade de apresentar um programa de televisão. Mas se não fosse uma pessoa como você que acreditasse no meu potencial, eu não iria conseguir fazer isso. É ou não é? Mas como é que eu ia acreditar no seu potencial se você não disser que você queria um programa de televisão? Se você não apresentasse um programa? Tem gente que fala que não existe oportunidade. Oportunidade é criada por você mesmo. Você criou uma oportunidade, achou parceiros e esse programa existe. Mas da onde saiu a ideia? Foi do cara que está patrocinando ou foi a sua ideia e a vontade? A verdade é que as pessoas, é o seguinte, existe uma coisa que Jorge Paulo Leme, que é um dos homens mais ricos do Brasil, diz o seguinte: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. As pessoas estão sonhando, muitas vezes, sonhando pequeno. Porque quando eu sonho pequeno, eu fico na minha zona de conforto, não preciso fazer nada. Então, ele não tem objetivo. Esse dia uma pessoa falou, Nivaldo, você gosta de ler muitos livros. O que eu tenho que fazer para ler livro? Eu falei assim, qual é o teu objetivo de ler o livro? Não é só ler o livro, qual é o objetivo? Então, se eu quero chegar a algum lugar, primeira coisa, eu tenho que ter um foco daquilo. Eu tenho que planejar algo e eu preciso ter um objetivo. As pessoas não têm metas e não têm objetivo na vida. Sucesso é uma decisão. Aí foi aprovado já, isso é cientificamente provado, que 2% da população mundial são aquelas pessoas que fazem a diferença, que buscam ser a diferença, quer ser diferente. 13% é aqueles que copiam ou apoiam aqueles que fazem. 85% é efeito manada. Pessoas que vai pelo que as pessoas estão falando. Tipo assim, vamos destruir isso aqui, vai todo mundo destruir. A maioria vai com as outras. Então maioria, e isso é provado cientificamente que 85% da população mundial são aquelas pessoas que têm efeito manada. Então é o seguinte, aí você olha para você, olha para o teu contexto, é o seguinte, você quer ser diferente? Você tem que fazer algo diferente. Se eu quero alcançar, o teu objetivo era ter o programa, hoje você tem o programa. E aí, se você não tivesse esse objetivo, você ia ter esse programa? Não chegaria. Na verdade, nós precisaríamos de muito mais tempo para discutir sobre esse assunto. Se você está gostando, por favor, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar essa palavra, de compartilhar esse diálogo aqui. Tenho certeza que a sua vida está sendo abençoada aqui através da vida aqui do Enivaldo. Mas, Enivaldo, sucesso é uma decisão? Depende do que é sucesso. Justamente. O que é exatamente. Sucesso para mim, por exemplo. Sucesso para mim não tem nada a ver com riqueza, com dinheiro. Você é um homem de sucesso. Tá, então eu sou de sucesso. Porque o sucesso está nos meus valores. O sucesso está naquilo que eu tenho valores por ele. Por exemplo, aquilo que o meu pai me ensinou quando era menino, isso é sucesso para mim. Entendendo? Isso é sucesso, sim. São os valores. Os meus amigos é o meu sucesso, a minha esposa, meus filhos, a minha família é o meu maior sucesso. O dinheiro é o meio. Entendendo? Dinheiro é o meio. Sim. Porque o que a gente tem que entender? Que o resultado, tem gente que olha para o resultado, por isso que muitas vezes não tem resultado, porque só olha pelo resultado muitas vezes dos outros. E aí ele não quer trilhar um caminho, ele não quer fazer um caminho. Nós sabemos que o mais importante é o caminho do que o resultado. Sim. Eu tenho que celebrar
todos os dias. Até porque tem gente... Por que você falou de ansiedade e depressão? O que é uma ansiedade? Pessoas que pensam muito no futuro, vê tudo no futuro, mas sem objetivo nenhum. Então, e aí as coisas não acontecem porque ele não tem objetivo, aí ele começa a ficar com ansiedade. E o que gera uma depressão? E aí já começa a gerar, não consegue nada, ele vai para o passado. E o passado dele muitas vezes é sem nada, aí gera uma depressão. E a depressão é exatamente de pensar demais no passado. E estresse é exatamente de pensar demais no presente. Nivaldo, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui, tá bom? Você é um cara que, Rafa, pra você, te admiro demais. Tá aqui, gente, alguém que pra mim é uma inspiração, tá bom? Obrigado, você que está em casa, compartilhe, vai lá, curte. Lá na TV Bandeirante, TV local, na RO Play, TV Web, no YouTube, Facebook, enfim, compartilhe aí e ajude a abençoar pessoas, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. No próximo sábado estamos aqui juntos mais uma vez, tá? Que pena, Nivaldo, que o tempo foi curto, tá bom? Mas chamo você aqui mais vezes para nós conversar mais sobre alguns assuntos, tá? Obrigadão. Obrigado. Cada um tem o tempo que merece. Obrigado. Programa Palavra Viva. Oferecimento Pirâmide Materiais para Construção. Livraria Evangélica Monte Sinai. Pisão, pisos e revestimentos. Euromotos. Posto Machadão e deputado Cirone Deiró.